telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. E hoje confesso particularmente que nesta quarta-feira amanheci envaidecido, né? Embebido de uma felicidade muito grande, porque o movimento organizado na Câmara Municipal, ordeiro e pacífico, alguém está tentando desvirtuar a situação em que se encontra aquele grupo de manifestantes na Câmara. Até agora, nenhum incidente. Ocuparam de forma ordeira e pacífica. Ontem colocaram o presidente, chamaram o presidente para o diálogo, chamaram os vereadores para o diálogo, conversaram, apresentaram uma pauta de reivindicações e essa pauta foi aceita quase que na totalidade pelos vereadores. Uma vitória esmagadora da democracia. Lição de cidadania. Lição de perseverança. Lição de alguém que se preocupa e quer ver as coisas às claras nessa cidade. Uma lição para todos nós, para os descrentes, para aqueles que falavam que aquilo era uma ruaça, para aqueles que diziam que aquilo era coisa de bagunceiro, para aqueles que diziam que a cidade, o presidente da Câmara não poderia suportar. Tanto é que o presidente entendeu o recado. Entendeu o recado, de forma democrática também, diga-se de passagem, seu Paulera. Foi lá, vocês me conhecem, eu tenho dito aqui coisas que desabonam o Paulera, assim, em termos administrativos, de tudo aquilo de ruim que está acontecendo na Câmara. Mas desta vez eu sou obrigado a concordar e dizer parabéns a você, Paulera. É assim que se trata uma comunidade. É assim que se trata o povo. Ouvindo, fazendo com que a voz desse povo seja respeitada. Os manifestantes ainda não saíram de lá, mas hoje pela manhã me explicaram por quê. Me explicaram que não saíram de lá porque querem isso por escrito dos vereadores. Eu acho que é até justo, porque quem falou, está gravado, está todo mundo, está lá com gravador, com celular filmando, enfim, equipamentos de som e etc. Mas eles querem o documento agora por escrito. Peço aos senhores vereadores, em nome da calmaria, em nome da certeza de que a cidadania foi praticada e atendida, que assinem esse documento e que mantenham a vossa palavra no sentido de que a gente tenha um equilíbrio social em Rio Preto. Ontem foi um verdadeiro show de democracia na Câmara Municipal de Rio Preto. Eu fiquei entusiasmadíssimo, publiquei no blog do Alexandre Gama, do Jornal Diário da Região, a minha satisfação porque eu estava assistindo online. Veja, você telespectador, porque ali é praticamente impossível você fazer algum link, uma transmissão ao vivo, não é? Sem que você tenha uns equipamentos adequados. E tinha um equipamento adequado lá, uma forma mais simples, mais eficaz de transmitir ao vivo aquilo que estava sendo realizado dentro da Câmara Municipal. Parabéns ao grupo, parabéns ao Paulera, parabéns aos vereadores que se posicionaram, que foram ouvir as reivindicações e não ficaram afastados, em nenhum momento ficaram afastados, foram para a frente das câmeras, saíram do saguão, foram para o plenário, ficaram frente a frente, cara a cara, né, para responder e analisar as questões que estavam sendo discutidas. Olha,
tocar uma lavada, porque desde o começo eu defendi esse movimento. Porque era um movimento justo, as reivindicações eram mais do que justas. Muito mais do que justas, as reivindicações eram, vou só citar uma, que o prefeito Valdomiro Lopes entregasse os documentos solicitados pelos vereadores sem ter a necessidade de buscar isso através da justiça. Os vereadores, presidente, Fábio Marcondes, todos os vereadores concordaram com isso. Porque o papel da Câmara é fiscalizar. Não há necessidade das pessoas irem até a justiça, os vereadores principalmente, para poder pedir aquilo que lhe é de direito e de fato, ou seja, o poder de fiscalização do vereador que ele tem é uma prerrogativa constitucional, se eu não estiver enganado. Se não é constitucional, pelo menos é uma prerrogativa que consta na lei orgânica do município. Me desculpe agora a fase, como eu disse aí, eu acabei hesitando se é constitucional ou não, mas me parece que sim também. De qualquer forma, o importante é que os vereadores que participaram dessa reunião garantiram que, a partir de agora, vão até o prefeito e pedir para o prefeito liberar isso. E eu avisei todos os vereadores com quem conversei. O Valdomiro é uma carga difícil de ser carregada. É um fardo difícil. Vamos dizer assim, é um fardo difícil de se carregar. Não é fácil carregar o Valdomiro Lopes nas costas. Parece que os vereadores se atentaram a isso. Parece que a própria base acusou aquilo que é manifestação legítima da população, buscando seus direitos de uma forma ou de outra, ou acampando ou não. Para mim, pouco importa. O que importa é que esses que foram à Câmara saem com os louros, não precisam disso também, mas saem efetivamente fortalecidos porque representaram ali a sociedade. E aqueles que ficaram em casa, torcendo para que a polícia entrasse lá e tirasse aqueles manifestantes a pontapé lá de dentro, ou à base da chibata, ou através dos latidos dos cães, não é? Os cães que estavam ali e poderiam ser acionados pela polícia militar, esses acabaram caindo do cavalo, porque viram prevalecer a democracia em cima daquilo que se chama truculência. Perceberam a cidadania sendo praticada perante as pessoas e a sociedade. Aqueles que ficaram em casa, que nada fizeram, sem problema, foram exemplarmente representados. Exemplarmente representados. E você que ficou em casa e deixou de comparecer ao movimento, com os braços cruzados, para ver onde é que ia chegar, o que ia acontecer, foi um problema seu. Acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Só que vitorioso não há derrotado, e não há grupo que foi derrotado, não há grupo... Todos ganham com isso. A Câmara, a transparência, os manifestantes, a democracia, a cidade e tudo mais. É preciso dar um basta neste homem chamado Valdomiro Lopes da Silva Júnior, senhor prefeito municipal. É preciso dar um basta nesse sujeito. E a base me parece que acordou. A base sentiu que o fardo, o peso de carregar o Valdomiro nas costas é muito pesado. Então agora a base vai ter que conversar, o prefeito vai ter que falar com a base. Porque vejam os senhores vereadores, qual foi o momento em que o Valdomiro fez alguma coisa em favor desse movimento, a favor dos vereadores, a favor da Câmara, contra o movimento ou a favor do movimento contra a Câmara, enfim. Qual foi o momento em que o Valdomiro se posicionou a respeito disso? Em nenhum momento. A cidade dele estava em jogo. Ali estavam cidadãos riopretenses. Ali estavam pessoas de todas as raças representadas. Grupos, tribos, etc. Seja lá o que for. Estavam e estão lá ainda.
tenho a impressão que vão deliberar agora, e é o correto no meu entendimento, pela desocupação, porque tem a garantia dos vereadores de que a pauta de reivindicações foi aceita. Que coisa mais bonita que isso, gente? É isso que eu prego aqui, o entendimento, o bom caminho. Eu quero a verdade, o bom caminho, o entendimento. E eu acho que esse é o propósito. E esse propósito acabou sendo conquistado graças à insistência, à persistência de alguém e graças também àqueles que resolveram entender o recado do movimento, que é o caso do grupo de vereadores. Paulera, eu que sempre critico, parabéns por você ter ido lá e recebido aí os manifestantes de forma democrática, limpa, e que tomara que tudo aquilo que foi conversado na Assembleia entre manifestantes e vereadores seja colocado em prática. Parabéns a todos. Intervalo e voltamos já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. A TV da Cidade agradece as milhares de manifestações de solidariedade feitas pessoalmente, por telefone, por e-mail, nas redes sociais e em publicação nos jornais locais em face do acontecimento do último dia 4 de abril, quinta-feira, quando é apresentado ao vivo o programa Opinião Cidade, do combativo e competente jornalista Marcos Ferreira. Na ocasião, um motociclista com revólver em punho desferiu 4 tiros em direção à porta de acesso, danificando o veículo de reportagem ali estacionado. Os tiros tinham um endereço certo: a informação, a formação e a conscientização, fundamentos da história desta emissora comunitária. Repelimos energicamente a atitude criminosa do malfeitor e daqueles que se decidiram pelo atentado à liberdade de expressão. Aguardamos rápida manifestação das autoridades policiais da cidade. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Vai fechar
sua avó! Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar. Ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ele acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar. Onde é que você vai? Ele quer você coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele, não. É uma freira. Meu Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. Cada novo doador aumenta a chance de quem está na fila de espera por um transplante de órgão. Não desperdice vida, seja você também um doador voluntário. Doe de coração. Um movimento pela doação de órgãos. A cada segundo, a cada minuto, a cada dia, nosso planeta está mudando. As mudanças climáticas são uma realidade e não vão desaparecer. Muito em breve e cada vez mais, cada pessoa nesse planeta será impactada pela força destrutiva das mudanças climáticas. Não tenha dúvida. Esta é a maior ameaça já enfrentada pela humanidade. Nós causamos isso e nós podemos parar essa situação. Ainda há tempo. Pare as mudanças climáticas. Inclua seu nome no abaixo-assinado. Sua assinatura vale um futuro. De volta com a Opinião Cidade, aqui pelo 16, a TV da cidade. E antes de passarmos aos nossos os nossos participantes, e eu já diria que o padre é um apresentador, praticamente um apresentador do programa. Bom, mas deixa eu apresentar os convidados, vai. Depois eu vou ler uma convocação da dona Lúcia Irata que não foi feita através do Valdomiro. Você acha que o Valdomiro ia deixar a mulher ir lá? Nunca. Só que agora tem uma coisa aqui, dona Lúcia Irata, presidente da Emplo. Então, um recadinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó. Câmara Municipal, etc. Já vou ler para a senhora, viu? A senhora vai entender. A senhora vai entender direitinho, dona Lúcia Irata. Padre Márcio Tadeu, a sua bênção, seja bem-vindo nessa quarta democrática que a cidade respira democracia. Estamos aí hoje contentes, felizes por conta do movimento que aconteceu ontem na Câmara, um entrelaçamento de ideias, uma confusão de las ideias, de las personas, e que acabou culminando com um pleno encontro a favor da cidadania. Eu estou dizendo isso e falando aqui, arriscando Portugal, que eu sou uma tragédia, não é?
porque estamos também, além do Padre Márcio, contando, o Padre Márcio vai apresentar o Padre Carlos, né, que é um padre mexicano que está aqui no Brasil e veio para a visita do Papa. Padre Márcio Tadeu, a sua bênção sobre o nosso programa, por favor. Deus abençoe, Marcos. Deus abençoe todo mundo também que nos vê. Hoje é realmente um motivo de alegria. Acho assim, toda quarta é muito democrática aqui, porque acho que é o que nós mais falamos, né? Segunda-feira eu estava na posse do Wilson Beluco, um grande amigo também, e que assumiu o Rotary São José do Rio Preto. Muitas pessoas chegavam por trás na mesa dizendo assim, olha, eu assisto o senhor, muito bom o senhor lá. Eu falei, olha, pode deixar, não deixa de ir não, olha, a gente sente falta quando o senhor viaja. Então é sempre uma alegria muito grande estar aqui hoje, podendo dividir a bancada com o Carlos Conte, que é padre no México, está junto com outras 3 jovens lá na paróquia do Senhor Bom Jesus em Votuporanga. Ele entende um pouco de português e a gente fala muito portunhol. Então, lo compreende pouco de português, pero hablamos portunhol com nós outros. E é uma alegria estar recebendo eles, né? A comunidade está muito feliz. Tanto aqui em Rio Preto, várias paróquias também recebendo esses peregrinos, uma chamada no momento de pré-jornada, né? Que aqui no Brasil se convencionou chamar a Semana Missionária. Então eles estão vindo, conhecendo a nossa realidade, comendo a nossa comida, comeram pão de queijo, linguiça cuiabana ontem. Uma porção. Muito bueno, padre. Muy bueno. La bebida de ayer. Muito bueno eu sei falar, muito bueno, aí eu sei, né? Eu sei hablar. Mas eu queria dizer e queria que você transmitisse para ele que a minha felicidade, porque o ato do parlamento, da Câmara Municipal, não sei se ele domina o termo Câmara. Está compreendendo? A Câmara de Legisladores. Na Câmara. O objetivo dela ali é um parlamento, ou seja, hablar. E a Câmara ontem hablou com os manifestantes que querem a prática iminente de cidadania. Os jovens que invadiram a Câmara conseguiram falar com os representantes, os legisladores. Estavam ocupados, eu queria que você transmitisse. Sim, que a Câmara estava ocupada, o parlamento estava ocupado. Eu vindo para cá, eu já contei mais ou menos como andam as coisas por aqui. Sim. Bom, então vamos ouvir o padre, né? A pergunta agora eu deixo com você, porque eu precisava aprender um pouco mais. Eu quero uma apresentação de vocês para as pessoas que estão mirando nosotros na TV Ciudad. Bueno, mi nombre es Carlos Conde González, sacerdote diocesano de León, Guanajuato, México. Então ele é sacerdote diocesano, como eu, né? Não tem nenhuma ligação, da cidade de León, no México, a Arquidiocese de León. Também é pároco lá. Como é que é o nome de tua paróquia? Parroquia del Señor de la Ascensión. Senhor da Ascensão, né? Da Assunção. Então, veio para esperar o Papa, é isso? Sim, então está aqui, venido a Jornada Mundial da Juventude. Participar na Jornada Mundial de la Juventud. Venimos 4 sacerdotes com 85 jóvenes. Então eles vieram em 4 sacerdotes com 85 jovens do México e nós somos presenteados aí em Votuporanga com a presença dele lá na paróquia do Senhor Bom Jesus. Como é que é essa interligação, padre? Como é que foi possível esse intercâmbio, vamos dizer assim? Há um secretariado no Rio de Janeiro, né, que eles definem, então ele já no pacote na compra ele já tem essa indicação de caminhar para algum lugar do interior do país ou alguma cidade para conhecer a cultura. Né? Aqui no Brasil também participar de uma semana missionária. Né? Nos outros países chamava pré-jornada. Então eles vão, trabalham num projeto social, convivem com as pessoas, com o ritmo mesmo natural das comunidades, de maneira especial visitando projetos sociais, visitando jovens, né? Visitando doentes. Então, repetindo mais ou menos o ritmo normal. E conhecendo a cultura, comendo linguiça cuiabana,
pão de queijo, e uma porção de outras coisas para conhecer a cultura do lugar. Agora eles vão comer também, vão almoçar, vão jantar. As comidas que a gente come, arroz, feijão, né? Porque a base do alimento deles é diferente, é mais milho, batata. E então eles entram na cultura, eles entram na cultura do lugar mesmo, com essa oportunidade de conhecer o país em todas as dimensões. Padre Márcio, mas Sim. milho, batata, tudo a ver com carboidrato, mesma coisa que arroz e feijão. Sim, as bases alimentares são distintas, mas eu estava invitando a continuar na tortilha, que é a tortilha mexicana, que é mexicana, né? Todo. Pero não sei se ele está disposto a cozinhar. Bom, não sei se ele está disposto a cozinhar, hein? Mas para nós uma alegria muito grande, porque primeiro a gente tem essa oportunidade de estar vivendo, né? Nós estamos vivendo em torno daquilo que Deus nos revela, né? E é muito gozado porque eles estão, às vezes, a maioria está em casas que compreende até pouco o espanhol, mas há uma linguagem que é a linguagem do amor, né? Eu acho que essa que é a verdadeira linguagem que Jesus veio nos trazer e certamente tem ocorrido bem, né? É claro, vai ter graça para eles, muita piada para eles fazerem lá no México depois do que a gente não conseguiu acertar e eles nos respeitaram. Também que é mais do que a gente faz com os portugueses aqui, meu Deus do céu, as piadas portuguesas aqui são... E há muita diferença na língua, né? Eu hablo espanhol, assim, um pouco da Espanha e o portenho, né? Que a gente sabe um pouco. Então há uma porção de diferença com eles, mas é uma alegria muito grande a gente poder, eu acredito que a felicidade é a mesma para vocês que estão, né, deslumbrando o país. Primeira vez que vem no país, padre? Sim, primeira vez que estamos em Qual é a impressão que o senhor teve? Como é que o senhor via o país? Né? Como é que o senhor enxergava o Brasil? Como é que o senhor analisava? A impressão que tinha... Que son muchos países en un solo país. Son muy diferentes, aunque la visión al exterior de Brasil es petróleo, samba, robo, fútbol, asaltos. Assaltos, Assalto? Ai, pode me falar de assalto aqui, não? Não fala de assalto aqui, não tem, padre. Viajando de México a Brasil, en una película en el avión, era un grupo de jóvenes asaltando la ciudad. Un filme que estaba en México, ¿eh? De México para acá. Para Brasil. La empresa es México? No. Não? TAM. Olha, puseram a TAM colocando um filme que mostra a gente. Mas espera um pouquinho. Essa foi demais. Passaram um filme durante o percurso dele pra cá sobre assalto no Brasil. Assalto, Mas mostraram Brasília, mostraram São Paulo, mostraram... porque o assalto na rua, esse comum, o assalto que a pessoa vai lá e furta um supermercado, uma coisa, tá, normal. Eu quero saber se mostraram o assalto aos cofres públicos. Que acontecem nesse país. O público é um assalto maior, está dizendo. La corrupción. En México decimos asaltantes de cuello blanco. Colarinho branco. Aqui também. Colarinho branco. Então, porque aqui, e especialmente aqui, não é? Aqui em São José do Rio Preto, nós não podemos dizer que tem assalto, mas tem alguma terminologia maior do que assalto? Aqui não é assalto, aqui é digamos assim, né, padre? Aqui é são hortas, aqui hortas. Nascem hortas. Nascem nas hortas. Las notas verdes. La plata verde. La plata verde. O dólar. Vai, padre, vai que eu não sei mais. Aqui nascem as plantações. Não há dinheiro público, as plantações. As plantações. Não fala em dinheiro.
Só que as plantações nascem com fruto do presidente dos Estados Unidos da América. Dólares, né? Los dólares. Las plantaciones de dólares. Plantações de dólares. É uma coisa incrível. Mas, padre, eu gostaria que você ficasse à vontade com ele para mandar a sua mensagem aqui para Rio Preto, para as pessoas, enfim, com o objetivo mesmo que ele veio para cá com essa questão da vinda do Papa e etc. Tem sido, às vezes, um pouco criticada a visita do Papa por conta de um aparato que se gasta muito, aquela coisa toda. Mas, gente, é a maior autoridade do mundo, religiosa do mundo. Como é que... Veja, existe também uma contrapartida. Né? São 2 milhões de pessoas que vão ao Rio de Janeiro. Né? Sim. Então é claro que existe uma despesa pública, evidentemente. E essa despesa pública está muito ligada à questão da segurança. E algumas coisas de infraestrutura que são coisas que uma cidade deve ter. Não é pedido nada além disso. Né? Como todo grande evento, há um custo. Mas o custo, a infraestrutura que é particular das celebrações, tudo isso é custas da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E de todos os estrangeiros e os brasileiros que vêm e têm uma inscrição. A inscrição é R$610. Então não é uma coisa, né, cada um dos peregrinos tem essa despesa. Então eu acho assim, mas é um momento, primeiro, que o Papa Francisco ele tem um carisma muito grande, né? É um carisma bastante aglutinador, porque ele fala uma linguagem que é aquela linguagem que está chegando no nosso coração, diferente um pouco do Papa Bento. O Papa Bento era um homem da verdade também, um homem da fé, sem dúvida nenhuma. Contudo, a linguagem dele não era uma linguagem popular, porque ele estava há 30 anos dentro do Vaticano. Né? Praticamente, quando ele foi estudar, não voltou mais. Diante disso, a gente tem essa proximidade de ter, primeiro, um latino-americano, né, que fala uma língua próxima da nossa. Né? Acho que toda a América Latina está feliz com o Papa Francisco. Um segundo momento, a importância dele estar vindo para o Brasil no momento em que o Brasil está fazendo uma redescoberta democrática. Então, acho que as palavras do Papa vão ser bastante incisivas para esse momento. Porque uma das coisas que ele falou assim, de política que mais me tocou recentemente foi, ele diz assim, vocês reclamam que tem corruptos? Vocês reclamam que roubam o dinheiro público? Por que vocês não vão então se candidatar? Porque o católico não pode ficar fechado na igreja também, esperando que o mundo mude. Sim. E ele assista de camarote a mudança do mundo. A gente tem que arregaçar. Então, eu acho que isso vai ser também uma das falas bastante importante, tanto para os padres quanto para os religiosos, religiosas, mas sobretudo para o país, né, que é uma mensagem de amor, uma mensagem de acordar. Está na hora da gente acordar, nós estamos acordando. Né? Eu acredito que vai até acontecer alguns protestos, importante esses protestos também nesse momento, não atrapalha em nada a visita do Papa. Ela inclusive vem dar, porque na verdade a jornada mundial, essa marcha, né, o espanhol ele chama marcha, uma peregrinação, ela tem também essa função de dar alguns gritos pela vida, pelo olhar dos pobres, né? Grande parte do trabalho dos peregrinos que vêm de fora, eles vêm justamente olhar uma realidade que não é aquela realidade do samba, do petróleo ou só dos roubos, mas a realidade do dia a dia das comunidades, justamente para tirar essa impressão, né? Como a gente brincou com eles, eu falei assim, olha, nós miramos os mexicanos solamente com sombrero, né? A gente olha para o mexicano e lembra do sombrero e tequila. Tequila, me gusta. Tequila. Sim. A melhor cerveja é lá, Corona. Olha, já tomou Corona, Marco? Corona não, Corona, mas eu tomei uma mexicana. A Sol, deve ter tomado a Sol. Não, é uma... Muito boa também. Muito buena. Tienes que provar. A Corona você tem, é a melhor do mundo, é? Não a melhor do mundo, não é? Essa melhor não provei. Então, eu acho que isso que é importante, né? Não sei se ele quer acrescentar, deixar uma mensagem para
nosotros, para los telespectadores. Pergunta, o México é igual ao Brasil? Vamos falar assim, em termos de religião. A católica que prevalece lá também, sim, né? Lá muito mais que aqui, 88%, né? 88%. Mais que aqui. Por que isso? Se nós somos uma comunidade formada por italianos, portugueses, nós somos uma mistura de raças. A curiosidade é saber por que no Brasil nós temos menos católicos percentualmente do que lo México en su país. Un factor importante en México es la Virgen de Guadalupe. Um fator importante é a devoção à Virgem de Guadalupe. Né? Es todo un acontecimiento evangelizador, aunque el sacerdote no predique, la imagen de Guadalupe por sí sola la entiende el pobre. É interessante que a força da evangelização da imagem de Guadalupe, porque a imagem mesmo fala por si só. O padre não precisa dizer nada. Só a imagem já traz uma grande mensagem evangélica. Qual, irmão? Eu não conheço. A história la historia, resume la historia de la imagen de Guadalupe. Sí. Después de la conquista de los españoles sobre México. Depois da invasão dos espanhóis no México. 10 años después de la conquista, habían arrasado, destruido 10 anos depois eles destruíram como fizeram conosco também. Ciudades e colônias indígenas. Cidade, colônias indígenas. Nós também. También. Assim, com os índios. Aí houve muitos problemas aí conosco. Até hoje. Se sentían abandonados por sus dioses. Y llega el acontecimiento de Guadalupe, que es una aparición al indio Juan Diego. Índio, né? As pessoas destruídas se sentiam abandonadas pelos seus deuses, as suas devoções da época, né? Porque não conheciam ainda os cristãos, né? Ainda lá em evangelização não havia ainda espalhado. O Juan Diego, que é esse índio, é um índio, Nossa Senhora aparece para ele. Um índio converso al cristianismo. Sim, que era cristão. Se le aparece cuando iba a recibir la evangelización con los padres franciscanos. Os padres franciscanos estão evangelizando e ele recebe essa aparição nesse momento. Se presenta con atuendos, vestimenta de pobre, pero también de reina, una mujer embarazada, con tez morena. Uma mulher grávida aparece para esse índio, né, vestida com roupa bastante simples. Con rasgos divinos, y le conquista, le dice Juanito, Juan Dieguito. Sim, ela conquista ele falando, olha, Juanzinho, queridinho. Vengo a anunciar al verdadero Dios por quien se vive. Eu venho anunciar para você o verdadeiro Deus porque você vive, o sentido da vida. Lo envía con el obispo para ratificar el acontecimiento, la aparición. Sim. Aí é levado até um bispo para que ele ratifique essa presença de Nossa Senhora, né? E essa mensagem que ela disse para o Juan. Por supuesto que no le cree. El obispo no acredita, no primeiro ele não acredita. Un obispo no le cree a un indio. No pasa. Que um bispo vai acreditar no índio, La Virgen le da una señal de flores, de rosas, en un cerro. E aí a Virgem dá sinal através das rosas para ele. Que las lleva ante el obispo. E na hora que chegou diante do bispo, cuando está frente a él, suelta su tilma, era uma frazada. Sim, uma roupa que ele usava, né? Uma espécie de roupa, um sobretudo praticamente, né? De couro, né? É de boi, la piel do. Sí, encima. É couro que ele abre. Lo abre así. El indígena llevaba las flores aquí. O índio levava as flores. La suelta. Solta as flores. E aparece a impressão da Virgem. E aparece as flores na frente dessa roupa que ele estava usando, desse sobretudo que estava usando. Então é aí que ele diz que a imagem fala por si só. E há algumas coisas, né, um complemento. A íris, né,
na íris da imagem, a imagem de tudo que estava acontecendo ali, de ponta cabeça, como se tivesse refletido na retina. Sí. Foi El indio pintado. Juan Diego, O índio, o bispo, bispo, a cena que estava ali acontecendo na frente. É de arrepiar. una impresión, como una impresión fotográfica. Como uma impressão fotográfica no fundo dos olhos, a NASA analisou, né? No fundo dos olhos dela, invertido, né? A NASA analisou e tem a fotografia, como se fosse a foto de tudo que estava acontecendo no momento que ele tira a flor. E quanto tempo faz isso, padre? Para a NASA? Quanto tempo la revelación de la Virgen? 1530 y pocos. El estudio de la NASA es reciente. El estudio de la NASA es de 1970, 1980. Que mira, que tiene la Guadalupe, que é uma região do México? É uma cidade, Guadalupe. Guadalupe. Uma cidade. Acerca de la Ciudad del México. Perto da Cidade do México. História bonita, hein? Não, é linda. Não conhecia essa história da imagem de... ¿Tienes algún folleto de la Virgen? Aqui não. Vamos enviar ao Marco. Vamos mandar para você. É muito lindo, Marco, porque na hora eles aproximam, né, com uma tecnologia de análise, não conseguem achar nada humano, como se aquilo fosse pintado, marcas de pintura, né? Não há sinal de pigmento, não há nada. E essa impressão da cena. Então, a hora que ele tira a flor, os olhos de Nossa Senhora estão, tudo que ela poderia ver, estão impressos no fundo, na íris dela. É incrível. Qual é a influência dos maias em relação à religião no México, em relação à católica? Os maias tiveram algum tipo de... A influência de los indígenas que vivían lá, ¿hay alguna influencia en culturación con lo cristianismo? Muchísima, mucho. Le llamamos religiosidad popular. Religiosidad popular también como aquí. Es una cruza, mezcla entre las prácticas ancestrales e a religião cristiana. Há esse sincretismo, né? Que cruzamento que ele chamou, né? Cruza as práticas que já são antigas com o cristianismo, como acontece aqui também, né, em muitas regiões. Sí, los mayas, los chichimecas, los rarámuri, los aztecas, los mijes, los náhuatl, são muitas. São muitas é que a gente conhece os maias, os aztecas, né? As construções, os maias, o desaparecimento. Semana passada apareceu algumas pedras lá, com desenhos datados de 6.000 anos atrás. Da cultura dos maias, né? Ou dos aztecas, eu não sei. Então ele citou aqui, sim, pelo menos umas seis grupos indígenas. Como a gente, né, tem Guarani, tem uma porção de grupos muito interessantes. Juan era o grupo de Juan, de los indios, la comunidad azteca, maya. Maya, rarámuri. Juan era descendiente de que hijo de que... Juan Diego. ¿De Juan Diego, sí? Era de los aztecas. Aztecas. De los que estaban en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Bom, eu desejo a ele boa estada aqui no Brasil, né? Desejando que esteja feliz acá, estes dias. Não passe perto de político, por favor. Você passa longe dos políticos acá, legisladores, executivos. Há iminente risco de contaminação. Embora não te conheça, mas sei que é uma pessoa do bem e não te vai deixar. E não te vai deixar cair na tentação. Não. Porque os políticos brasileiros são especialistas em praticarem as tentações. Dinari. Gustam de dinari. Uma coisa
Esses países aqui estão assim só. Era para ser um país, ó. Há também muita corrupção no México, sim. Antes de venir, sim, antes de ele vir, apareció una manta grande, ¿cómo se llama aquí? Sí, un letrero. Un letrero en la calle. Sí. Que dice, hay dos tipos de ladrones. El ladrón común y el ladrón especialista. El ladrón común te roba a ti, te elige a ti. Y el ladrón especialista lo eliges tú y te roba todo. El político. Vai, padre, vai, só para aqueles que não... Eu entendi, mas para aqueles que não puderam entender. Não, ele tá falando que antes ele sair tinha lá um negócio, né? Uma fala lá. Uma frase. Uma frase, né? O ladrão comum. O ladrão comum te rouba a ti. Ele rouba você. Né? Te elige ele a ti. Aí ele mas é só para ele mesmo. Só para ele. El ladrón especialista. O especialista te rouba todo. Ele rouba tudo. E tu lo eliges al votar e ainda tudo vota nele. Você ainda vota nele. É igual aqui, é isso. Acho que alguém mandou trazer para cá, porque é isso aí que acontece aqui. Bom, padre, você pode pedir licença para ele, porque eu estou aqui atravessado aqui com a dona Michele. Ai, dona Michele, como a senhora é uma mãe iluminada. Eu escuto falar de Nossa Senhora de Guadalupe agora, eu acho que eu vou dar um título para a senhora nesse sentido, dona Michele, aquele comentário que eu fiz inicialmente aqui, a respeito do entendimento da Câmara com os manifestantes ontem e tal, e que deu resultado, só falta colocar no papel. Aí, se ela não é anta, ela é uma semi-anta, com todo respeito às antas, porque essa aqui é a anta da anta, né? Então, por isso que eu estou pensando em fazer denominação para ela de senhora anta, né? Só que não é Nossa Senhora anta, é senhora anta. Anta. Olha só. Marcos, boa tarde. Boa tarde, senhora anta. Dona Michele Gouveia da Costa. Essa eu não sei se essa aqui é essa aqui ou se é esse aqui. Aqueles os de praxe. Vamos lá. A Câmara não executa nada, só legisla. Só você que sabia disso. Só você que sabia disso, dona anta. O que eles conseguiram? Porque eu falei que eles conquistaram muitas coisas. Com permisso a vocês, para falar de las coisas de nós acá, na cidade. Bom, para de brincar, Marcos. Até você caindo nessa. Nossa. Não dá para acreditar vê-lo valorizar os baderneiros. Sinceramente, não entendi o seu regozijo com o resultado. Eu fiquei contente porque deu tudo certo, se entenderam e tudo mais. O que o povo rio-pretense ganhou com isso? Zona, bagunça, lambança? O Paulera é um frouxo. Ele teria que ser firme como o Valdomiro, que ignora esses agitadores a serviço dos partidos políticos. Vou te cobrar o futuro desses anos. Você vai cobrar nada, rapaz. Você não tem que fazer nada. Você não tem que cobrar nada, não devo nada. Se você quiser cobrar, vem aqui, que eu te cobro e te mostro. Eu vou explicar já. Aguenta que você vai saber aí. Cobra. Quem é você para me cobrar? Ou você verá que isso não dará resultado nenhum. Olha só. Eu perco a paciência aqui. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Se o Paulera foi frouxo e não pedir a retomada de posse, por outro lado, certamente orientado por alguém, decidiu concordar com os promotores da Zorra. Dona Anta, é o seguinte, você falou que a única coisa que eles conseguiram aqui foi o recesso. Não foi só o fim do recesso. E se fosse só o fim do recesso, até já era alguma coisa. Melhor do que você que está aí na sua casa e não foi fazer nada. Pelo menos o fim do recesso eles já conseguiram.
aparentemente. Parece que sim. Eu estou falando e estou elogiando em cima daquilo que eu vi e em cima daquilo que foi proposto e que pode ser colocado em prática. Eu não estou dizendo sobre os efeitos futuros disso. Eu estou dizendo o que eu vi ontem. Dá para entender, dona Anta? Dá para entender? Bom, diz que o Paulera não teria que ser igual ao Valdomiro, cobrar o futuro da cidade. Eles conseguiram, além do fim do recesso, conseguiram fazer com que os vereadores se mobilizassem para que o prefeito enviasse os documentos para o seu Carlão, para o seu Maurim. O seu Maurim falou, inclusive, durante a sessão, que se fosse o caso também de o prefeito não entregasse os documentos, a Câmara poderia tomar medidas, o que foi concordado com todo mundo ali, que estava o Paulera, estava Fábio Marcondes, estava Jean Charles, estava Renato Pupo, enfim, tinha lá Celia, Marco Rillo, etc, etc. Então, dona Anta, procure saber primeiro das coisas, para depois falar alguma coisa aqui, porque aqui é sério. E você está brincando aqui, dona Anta. Eu tenho um respeito pelas Antas, mas essa Anta me tirou do sério. Padre Márcio Tadeu. É o maior mamífero do Brasil. É o maior mamífero do Brasil. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso. Vamos mudar de anta para mastrodonte. Pronto. Fica melhor. Mastrodonte. Tu é burro! Tu é burro! Coitado dos burros. Os burros são inteligentes. Sim. Eu não consigo encontrar um adjetivo que caiba nessa coisa que está aqui. Idiota. 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 Idiota é o grego que não participava. Imbecil. Político, é assim, existe o político e o idiota. Então era a separação do cidadão. Então daí tá aqui o seguinte, vou cobrar de você o resultado, cobrar de mim? Porque ele está dizendo o seguinte, que esse grupo que está lá, isso é inveja. Esse grupo que está lá, ele está dizendo que é grupo manipulado por partidos políticos. Mentira! Mentira! Mentiroso! Você é mentiroso! Está parecendo o Valdomiro? Está parecendo o prefeito? Você está assim com o prefeito? Você é mentiroso! Não tem grupo político nenhum lá dentro. Há uma aproximação, social, né? Padre. Uma aproximação das pessoas que querem o bem, que querem avançar, que querem garantir uma melhor inclusão social, mas, olha, etc. Eu temo também algumas coisas, falando já algumas vezes. O jeito de se fazer política no Brasil, através dos partidos políticos, eles podem não corresponder ao processo democrático que a gente está vivendo. Mas eles são ainda a maneira de fazer. Então, eu não sei. É claro que nas ruas se pede uma postura diferenciada dos partidos. Mas a via democrática, até que a gente não mude totalmente, extingua todos, de se fazer política legislando e executando, Marcos, ainda é impossível a gente fazer sem partido. Então, partidarizar essas coisas tudo bem que pode ser um problema, as manifestações. Mas não... Contudo, a via é política partidária. Sim, mas estão lá representantes de todos eu só estou assim, entendi. Às vezes... mas sabe o que acontece? Esse tipo de mastrodonte... Por quê? Porque hoje o que está acontecendo? Você quer desestabilizar, desviabilizar um processo de protesto, você politiza esse protesto. Eu sei que está acontecendo isso. Mas, padre, ali... Mas as pessoas têm que estar acordadas também que ainda nós necessitamos dos partidos, inclusive, para mudar as coisas. Durante a formação, porque eles iam receber os vereadores, olha só, durante a formação tinha que indicar 2 representantes para falar com o presidente da Câmara. Houve uma assembleia entre eles e foram escolhidas 2 pessoas que não têm vínculo partidário nenhum. Nenhum para fazer a interlocução com o presidente da Câmara. Que foi a Jéssica Oliveira, que esteve aqui no programa, não tem vínculo partidário nenhum, ela é adepta de um outro tipo de política, e também aquele outro sujeito, o Kurt, que também não tem vínculo partidário nenhum, até que me prove o contrário. Então, mas é o mesmo cidadão que vem aqui, o seu mastrodonte, é a mesma coisa que vem aqui, Agora acaba querendo até que o padre também me responder. Pergunte ao padre mexicano se lá tem padres de passeatas. Olha só a...
Tiene sacerdotes que se envolvem com as questões políticas. Não, deixa eu terminar, padre, porque tem tudo a ver. A Igreja Católica perdeu milhões de fiéis quando tivemos aqueles padres de passeatas. Senão seríamos o país com o maior número de católicos. Lembre isso e peça para o padre Márcio comentar. Una crítica, los padres que se envuelven en la política, que son la razón de la evasión de los católicos de Brasil. Yo tengo este problema, entonces. ¿Cómo es esto lá en México? No, en México hay un gran respeto por el sacerdote que se mete a causas grande sociales. Respeito pelos sacerdotes que se metem em causas sociais. El pueblo los protege, el pueblo los quiere. O povo os aunque protege, gostam deles. Aunque el gobierno no tanto. O governo não gosta tanto. Deve ser o meu caso. Exemplo daí. Gostou, mastrodonte? Imbecil, idiota, idiota. I-D-I-O-T-A. Idiota! Imbecil! Vai dormir, você ganha mais. Muito obrigado, graças. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, Padre Márcio. E me abençoe. Fazer oração para ele ficar mais calmo. Isso. Então peça para ele fazer uma oração para finalizar. Você podia dar uma bendição a nós que no final do programa eu dou, agora você faz esta bendición con la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. María Santísima cubra con su manto su vida y su familia y su trabajo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.